A outra coisa, gente, extremamente importante, é conservar corretamente, tá, a sua fita de borda. Você precisa conservar ela corretamente. Como é que eu faço a conservação desse produto? E por que, e qual é a preocupação aqui em relação à conservação? Gente, a fita de borda, o material em que ela é construído, ela não pode ficar exposta ao calor. Tá? Então tem muita gente aí que compra isso aqui e vai buscar isso lá na central de serviço, numa madeireira, e deixa isso dentro do carro, no sol. E aí depois a fita ela fica deformada, né? Ela fica toda, sabe, ondulada assim. E aí você detonou a sua fita e foi o excesso de calor que fez com que isso acontecesse. Então a primeira coisa é não deixar ela exposta ao sol, exposta ao calor direto, para que ela não sofra deformação. E outra coisa extremamente importante também é proteger, tá, o prime. Então, a nossa cola, ela precisa fazer o que a gente chama de ancoragem. Tá? Sempre que a gente vai estar trabalhando com cola, independente da cola que a gente esteja trabalhando, a cola ela precisa fazer ancoragem. O que é isso? Então, se eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar esse pedaço de MDF. Se eu pegar esse MDF aqui, ó, e passar cola aqui em cima, ele vai absorver essa cola. É como se a cola estivesse entrando no MDF e criando raiz. Tá? Ele está se ancorando, se agarrando ao material. Beleza? Então isso é ancoragem. No substrato aqui do MDF, a cola ela vai conseguir trabalhar dessa maneira. Tá? Porque tem porosidade para a cola penetrar e criar essa ancoragem. Na fita, que é feita de PVC, isso não vai acontecer. Por que não? Porque não é um material poroso em que a cola consiga penetrar. Então, o que é que vai fazer com que essa cola realmente agarre aqui na fita? É o que a gente chama de prime. Então, se você reparar, o lado interno da nossa fita de borda, ele é opaco. Tá vendo que ele é opaco? Isso aqui, gente, é um tratamento que o material recebeu, tá? Para que quando a cola estiver aqui em contato com esse material, ele reaja a esse prime, que é quem está realmente ancorado na fita, e faça então a colagem perfeita, tá? Então esse lado interno daqui da fita, olha, você não pode passar removedor, você não pode lixar, e não pode deixar acumular poeira, porque senão vai danificar o prime. Tá? Esse tratamento que a fita, eu estou falando de uma forma, não vou entrar aqui em termos técnicos porque não adianta. O importante é você entender que aqui existe um tratamento e esse tratamento precisa ser cuidado para que a sua fita tenha durabilidade e uma colagem perfeita, para que ela não descole. Né? O que acontece às vezes quando esse prime aqui já foi danificado, né? É você colar lá e você puxar e a cola sair totalmente daqui, tá? Então, tem que proteger. Como é que eu conservo? Como eu falei, protegendo do calor e da poeira. Então, a sua fita ela vai ficar guardada desse jeito aqui, ó. Você não vai guardar ela ao contrário também, para ela não deformar com o próprio peso. Você vai guardar ela assim, nessa posição. Então, cubra ela, tá? Para que a poeira não baixe aqui, ó, e acabe penetrando e prejudicando o prime dessa fita. Beleza? Então, cuide, tá? Conserve a fita aí de forma adequada. Tem muita gente que não dá valor à fita, não conserva ela de direito, né? E pega esse rolo, fica lá tudo empilhado, jogado em qualquer lugar, e aí depois não entende por que a fita ela tá descolando, fica dando retrabalho, o cliente reclamando, é a falta da conservação correta, tá? Então tem que cuidar da sua fita de borda sim, beleza? Então, esses cuidados básicos que eu mencionei aqui, ele tem que existir. Maravilha! Então falamos aqui da nossa conservação, tá? Agora vamos passar, pessoal, entender quais são as ferramentas necessárias para trabalhar então manualmente com essa fita. Deixa eu jogar ela de novo aqui para o lado.
Então, vocês já conheceram, né? Eu já mencionei aqui para vocês a nossa filetadeira. Já mostrei, inclusive, como ela funciona, tá? Então, essa aqui é a filetadeira. Eu recomendo de verdade que vocês tenham uma, tá? Só pesquisar esse nome, vocês vão encontrar filetadeira. Nós temos o refilador manual, que é essa ferramenta aqui que vai servir para a gente fazer o refilo, né, da fita de borda, que é remover as sobras que fica quando a gente aplica. Como eu falei para vocês, eu tenho uma chapa de 18, e vou aplicar uma fita de borda que vai ficar com sobra de material para os dois lados, né, cerca de 2 milímetros para cada lado. Então, eu preciso de uma ferramenta que elimine essa sobra, tá ok? Então, para eliminar essa sobra, eu preciso de um refilador. E aqui é um refilador manual que a gente consegue fazer o acabamento em ambos os lados, tá? Então, esse aqui vai fazer de um lado da chapa e esse daqui vai fazer do outro lado da chapa, beleza? Então, refilador manual. Outra coisa que é legal ter, que facilita e agiliza o seu processo, é um destopador, tá? Essa ferramenta aqui, ó, ela tem a finalidade, ó, então, de novo trazendo aqui a nossa chapa, eu vou fazer a aplicação da minha fita sempre sobrando uma ponta ali, ó. E essa ferramenta, ela vai servir para eu remover essa sobra bem no topo. Por isso que o nome é destopador. Então, ele vai remover essa sobra que existe no topo, tá? E aí, eu recomendo que vocês tenham um destopador para fitas grossas, porque ele vai servir também para fita de 0,4, diferente desse daqui, que é um destopador para fita de 0,4 e não é recomendado utilizar ele em fitas de 1 milímetro e com espessuras maior, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que é possível fazer esse processo de destop sem um destopador, utilizando apenas o nosso estilete, tá? Maravilha! Então, esse é o destopador. Nós temos também agora, gente, disponível no mercado, um aplicador de cola, tá? Que vai auxiliar tanto para aplicar a cola na nossa chapa, como também aplicar na nossa fita de borda, que seria esse daqui. E ele possui também um centralizador de fita. Voltando novamente aqui na nossa chapa, se eu tenho uma fita que tem uma largura maior, eu tenho que cuidar para ela não sair, tá vendo? Não entortar. Nessa pecinha pequena isso dificilmente aconteceria fazendo no olho. Mas uma peça longa que você está aplicando fita de borda é bem comum. Você sair um pouquinho aqui no início, quando chega lá no final você está tendo que forçar a fita para o lugar. Sabe quando isso acontece? E aí a fita fica criando bolhas, né? Calombos, que podem fazer com que ela descole de forma prematura, tá? Então ela tem que entrar bem aplanada e alinhada para as sobras ficarem para os dois lados. Então esse centralizador ele vai permitir que isso seja feito, tá? E a gente já vai ver como ele funciona, tá? Então temos aí o nosso centralizador e por fim nós temos aqui uma lima mursa ou estilete, tá? Uma tesoura e o finisher, tá? Que poucos conhecem, poucos utilizam, mas é extremamente importante e eu vou explicar para vocês isso daqui a pouco. Agora que a gente conheceu as ferramentas, vamos entender então como fazer a aplicação da fita de borda da maneira correta, tá? Eu vou explicar para vocês o jeito errado de se fazer, tá? Mas vou explicar também o jeito certo. Então anote o jeito correto e faça dessa maneira, que aí você tem ali uma qualidade garantida, tá? Garantida, beleza? Vamos então iniciar? Então vamos organizar aqui a nossa área de trabalho, pessoal. Vamos montar, tá? Uma área para a gente aplicar cola na fita, tá? E para aplicar a cola aqui, olha, eu vou precisar, tá, desses elementos aqui do kit de aplicador de cola, tá? Então, esse daqui é o que vai travar na nossa garrafa PET, tá? Essa daqui fica virada para baixo, ó, tá vendo? Que inclusive vem com a espessura da largura da fita que a gente vai trabalhar. Então, esse aqui é para mim trabalhar
com fitas de bordas de 35 milímetros. Então, vou colocar aqui e vou colocar essa parte aqui de baixo, tá? E aí eu vou ter ali exatamente o canal por onde a minha fita vai passar. E vou fazer o travamento dela com os parafusos aqui, ó. Vocês estão vendo que existe um canal aqui, ó. Esse canal é para travar numa pastilha. Você pode fixar essa pastilha na sua mesa para travar esse carinha aqui e você conseguir ir puxando a fita ali e passando a cola, tá? Já vou mostrar para vocês isso. Aí a gente tem aqui uma mola para ajudar a tensionar. Porque a gente não vai apertar 100%. A gente não vai apertar 100%, porque senão a fita não passa embaixo, tá? Só que o legal é apertar o suficiente. Aqui já deu uma travada. O legal é apertar o suficiente para que ele não fique abrindo, para não fazer muita sujeira, né? Senão não adianta. Essa aplicação da cola pode ser feita também com uma espátula, pode ser feita utilizando um pincel, tá? Mas esse kit de aplicador, ele vai eliminar, tá? Ele vai eliminar pelo menos aí, gente, 90% ou mais da sujeira que faria se você não utilizasse ele, tá? Ele vai eliminar tudo isso, pode ter certeza.